tarde, no ar os donos da bola, para você aí de casa que tá aí no sofá, hora do esporte, hora de relaxar um pouquinho, agora do meio-dia até o meio-dia e meio, eu, Lucas Bezerra, ao lado de Larissa Murad, vamos começar essa bagaça do esporte. Muito bem, terça-feira, boa tarde para você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa e hoje é um dia decisivo para os lados do São José Futsal. Começa para os joseenses a disputa das oitavas de final da Liga Nacional. Só que muitos jogos já rolaram. O São José, inclusive, fecha esses jogos de ida. E aí a gente preparou um balanço dos golaços que rolaram. Mas olha, polêmica das brabas envolvendo a equipe do Magnus. Tudo isso você confere agora. As oitavas da Liga Nacional de Futsal estão equilibradíssimas. Vários empates ficaram marcados nesse primeiro jogo das oitavas. A partida de abertura foi entre Minas e Carlos Barbosa. A equipe da casa chegou a abrir 2-0, mas o time de Carlos Barbosa reagiu ainda no primeiro tempo. O goleiro Pedro Bianchini foi o destaque da noite. Todos os gols aconteceram na primeira etapa. Gabriel Ribeiro marcou os 2 primeiros para os donos da casa. Jonas e Malcolm fizeram para o time gaúcho. Gabriel Ribeiro fez linda jogada individual, deu uma caneta em Caio e finalizou entre as pernas de Pedro Bianchini. Um verdadeiro golaço. Logo na sequência, Rafael Rato errou o passe na quadra defensiva e o mesmo Ribeiro finalizou no ângulo para ampliar o marcador. Daniel cobrou o escanteio rasteiro e Jonas desviou para o gol para descontar. Quando restavam pouco menos de 3 minutos, Fernando achou Malcolm, que girou sobre o defensor e finalizou cruzado, 2-2. O Corinthians recebeu o Jaraguá e o primeiro gol da partida foi um golaço do arqueiro Nicolas, encobrindo Lucas. O Corinthians reagiu e virou o jogo com Igor Carioca chutando de bico e Maicon aproveitou o contra-ataque rápido. Só que Pedrinho tabelou com o companheiro e deixou tudo igual no último minuto. Depois do intervalo, Lucas Oliveira cometeu mais um erro e fez gol contra, colocando outra vez os rivais à frente. Mas o clube alvinegro pressionou e chegou ao empate na reta final, com mais um golaço, dessa vez de Igor Carioca. O Magnus é mesmo o time a ser batido. Mesmo fora de casa, a equipe de Rodrigo Capita não se intimidou. Goleada por 7-3 com um lindo gol do campeão mundial Leandro Lino. O futsal em sua arte pura. O São Lourenço empatou na insistência. Cadu acompanhou a jogada e deixou tudo igual. O Magnus voltou a ficar à frente nesse chute cruzado de Carlinhos. Charuto fez o terceiro nessa bobeada da zaga de São Lourenço. Ainda na etapa inicial, os donos da casa diminuíram com o Leozinho, que balançou pra cima de Capita e bateu seco. Pepita recebeu do goleiro e já ajeitou pro chute. Aí ficou difícil pro goleirão, 4-2. Na etapa complementar, Pepita roubou a bola e marcou o quinto. O sexto gol foi parecido. Charuto conduziu e Pepita fez o terceiro dele. Fabinho acreditou no chute e contou com desvio na marcação para assinalar para o São Lourenço. Mas aí, Leandro Lino, aproveitando o gol vazio, fechou o caixão. Porém, o Magnus vive agora um impasse, já que nesse duelo, escalaram Dieguinho, atleta que não poderia atuar devido aos cartões tomados em rodadas anteriores. Pelo regulamento da Liga Nacional, a partir das oitavas, times que colocarem em quadra jogadores irregulares estão automaticamente eliminados da competição. O problema é que até agora a Liga não se posicionou. Cheiro de polêmica, amigo. Em mais um dos jogos decisivos, Scheffer abriu o placar para o Cascavel após chute cruzado em jogada individual. O Pato deixou tudo igual com o Tom, que abriu espaço perto da linha de fundo e bateu direto pro gol. Golaço! Faltando 14 segundos pro fim do primeiro tempo, Neguinho segurou a bola na área em frente ao gol, mas foi desarmado por Gustavinho, que mandou pro gol e fez 2-1 Cascavel. Na segunda etapa, Duduzinho roubou a bola, puxou o contra-ataque e empatou mais uma vez pro Pato. A partida entre Campo Mourão e Praia Clube terminou empatada. Os donos da casa abriram o placar com Selbark, que tocou no rebote do goleiro. E Jabbar fez isso aí. Um petardo de perna esquerda no ângulo para fazer 2-0. Mas o visitante empatou na segunda etapa. Claudinho, de bico, aproveitou a falha do goleiro. E em mais uma falha, o Praia chegou ao empate com Rudi. E por fim, empate entre Marreco e Joinville. A equipe de Francisco Beltrão abriu o placar, mas o Jack deixou tudo igual com
com Xuxa nessa cobrança de pênalti. Ainda no primeiro tempo, Evandro aproveitou a falha do adversário e virou pro Joinville, mas se liga no que o Meleca fez. Saiu costurando todo mundo e fez esse golaço pro Marreco. Muitos gols e tudo em aberto nas oitavas. Aliás, ontem, o Santo André recebeu o atual campeão Atlântico e adivinha, mais um empate pra conta. 4-4 no placar com gols de Bolt, Thiago Cabeça, ex-São José e companhia. Fechando os jogos de ida, hoje é a vez do São José encarar o Umuarama fora de casa. Cheirinho de empate. Olha, depois de tantos empates assim, não sei o que aconteceu na rodada do futsal, mas será que o São José empata? Não, vamos torcer pela vitória, vamos ver aí como que tá a classificação do São José, como é a classificação do São José até as oitavas da Liga. 23 jogos, 12 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Um ataque que gosta de comemorar gol. Até aqui na Liga Nacional foram 64 marcados. Esse é o São José Futsal. A equipe de Gabriel Oliveira fez uma primeira fase muito acima da média. Terminaram na 8ª colocação, classificando os joseenses para as oitavas de final, com a vantagem de decidir a vaga para as quartas no Tênis Clube. A temporada 2024 começou com o Esporte Futuro abrindo os caminhos para o São José. Jogando fora de casa, a equipe joseense trouxe um pontinho na bagagem, 3-3. A primeira vitória em casa. Frente à forte equipe do Minas, o Wesley e Rony garantiram o confronto. Porém, na terceira rodada, o São José conheceu a primeira derrota. Encararam o Marreco no Paraná e foram superados por 3-2. A partir daí, o time do Vale alternou entre altos e baixos. As vitórias foram diante o Açoeva por 5-4 na quarta rodada, Santo André 5-2 na sexta, Praia Clube 3-2 na oitava, Brasília goleada 6-2 na 10ª rodada, Foz Cataratas 5-4 na 13ª rodada, Campo Mourão 3-2 na 14ª, Joaçaba 3-0 na 16ª rodada, uma vitória histórica frente ao Atlântico, atual campeão da liga, 3-1 na 17ª rodada, Cascavel 2-0 19ª rodada, Blumenau 3-0, 22ª. E fechando a conta, Tubarão 6-3 na 23ª rodada. Já as derrotas foram nos confrontos frente ao Corinthians por 2-1, Jaraguá 5-3, Joinville 3-1, o clássico contra o Taubaté 2-1, Pato 6-1, Magnus Doloroso 6-0, Carlos Barbosa 5-3 e São Lourenço 3-1. E além da primeira rodada, o segundo empate do São José no torneio foi diante do Umuarama. A partida foi no Tênis Clube e as equipes terminaram com 2-2. Gabriel Soares é um nome que se destaca no plantel joseense. O jovem ala de 22 anos é o artilheiro do clube na competição. Ao todo, marcou 9 gols que foram cruciais para a boa colocação nessa primeira etapa. Mas agora o papo é mata-mata. O São José encara o Umuarama e, como vocês viram, adversário que não se intimidou com o fator casa joseense e arrancou o empate no Tênis Clube. Os rivais têm a melhor defesa do campeonato, com apenas 29 gols sofridos. Por isso, Soares terá uma difícil missão de furar a defesa adversária. O primeiro confronto acontece no Paraná. O Umuarama terminou uma posição atrás dos joseenses. Portanto, o jogo de ida acontece amanhã, às 9 horas da noite. Caso os rivais vençam esse confronto, o São José terá que derrotá-los no tempo normal para levar o jogo para prorrogação na volta. Mas a partir do tempo extra, o empate classifica os joseenses. E esse jogo de volta acontece dia 22 de outubro, também às 9 da noite. Só ajustando aí uma informação, o primeiro jogo acontece hoje, então, em Umuarama, às 9 horas da noite. E o treinador do São José, técnico Gabriel Oliveira, é quem fala mais sobre esse duelo, toda a expectativa, eles que já viajaram no fim de semana, é uma viagem longa, cansativa, então, é claro, já estão se preparando, conseguindo reconhecer a quadra. Gabriel Oliveira, e aí, o que vai dar nesse jogo de hoje? Expectativa de um grande jogo, um jogo muito equilibrado. A gente fez campanhas parecidas na primeira fase, terminamos na mesma pontuação. A gente espera o Umuarama tentando impor o jogo, jogando em casa, fazer prevalecer o fator casa. Mas a gente está preparado. A gente treinou firme na semana em São José. Agora a gente vai terminar a preparação aqui em Umuarama. A gente está preparado para fazer o nosso jogo.
É isso aí, o São José é um time que vem bem nessa competição, óbvio, Sim. teve algumas derrotas doloridas, como a Lari falou aí, um 6-0 e tal, mas teve grandes vitórias Sim. e tem tudo para chegar lá e dar bastante trabalho, pelo menos levar um empate ou vir com a vitória para casa para já decidir aqui, não precisar de prorrogação, de nada disso, né? Ouvimos o treinador, agora tá na hora de ouvir também o capitão, Rony, responsável por muitos gols do São José ao longo da temporada. Rony, e aí, hoje vai dar bom pro São José? Falar aqui um pouquinho da expectativa para esse jogo da nossa equipe. Expectativa muito boa, semana de treino muito significativa para a gente, é uma evolução enorme, voltando algumas peças para o nosso time e tornando nosso time mais forte. A gente não teve muito na primeira fase o elenco completo, mas hoje a gente tem um elenco completo. E falando assim do Moarama, né, é um time que muito bem defensivo. Isso mostra na Liga Nacional e no Paranaense, que eles jogam a liga deles. E a gente espera fazer um jogo maravilhoso aqui e romper essa defesa deles. Boa sorte, São José, então, que faça um jogo maravilhoso. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta com mais os Donos da Bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos, e ao público cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. De volta com os Donos da Bola e olha, vivendo ótima fase na Liga Paulista, hoje o Taubaté tem mais um duelo em casa. Enfrentam um impacto. Clima por lá tá assim, o melhor possível. Tchau, tchau, má fase, eliminação, gols tomados, goleadas contra e toda aquela nuvem caótica que seguiu o Taubaté por bons meses na temporada parece finalmente ter ido embora. Alívio, vitórias consecutivas, goleadas em casa e uma defesa fechada, sem sustos e sem espaço para os rivais. Porque a defesa é um gatilho que aciona todas as partes do jogo do atleta. Então, sim, o ataque está melhor. Sim, não vamos dizer que não, mas na essência, como eu já falei para você, é a defesa que aciona. Até aqui na Liga Paulista, o time venceu 7 duelos, empatou 2 e perdeu apenas 1. O famoso jogo virou, né, capitão? Agora o nosso jogo encaixou melhor, né? Então, com os resultados vindo, consequentemente, a gente fica mais feliz, mais leve, assim, para os próximos jogos. Para hoje, um duelo de opostos. Enquanto o Taubaté está na 3ª posição, com 23 pontos somados e ainda brigando pelo topo da tabela, o Impacto aparece na lanterna,
com apenas 5 pontinhos conquistados. Mas para quem pensa que o papo por aqui é de jogo ganho, longe disso. Pés no chão e muito foco em busca de mais 3 pontos. A gente quer continuar fazendo grandes jogos, principalmente em casa, porque a nossa força é ali, né? A gente já comprovou isso e para os mata-matas com certeza a gente vai estar com essa força toda. Jogo importante, né? Porque a gente está em busca da liderança, então os 3 pontos é importante demais. E como em casa a gente sempre está tendo bom resultado, é importante impor o jogo e buscar mais uma vitória. Mas são jogos como o dessa noite que podem reservar armadilhas. Afinal, você se lembra, não é? Foi contra o Pinda o único jogo perdido pelos taubatianos numa goleada histórica. Nós estávamos numa semana que nós tínhamos um jogo importante da Liga Nacional, nós não poderíamos abrir mão do treinamento. Eu digo, treinamento de força na academia e o treinamento na quadra forte. Então nós fomos para Pinda, não com a cabeça totalmente direcionada para aquele jogo. Mas você sabe muito bem que eu discuto muito contigo na questão do dia. Nós vamos sempre lutar pelo dia. Se o duelo regional ficou marcado pelo revés, o jogo desse ano contra São Bernardo também está na história do clube. Lá nós tínhamos 6 ausências. Nós conseguimos vencer o jogo. Eu acho que o Taubaté está descobrindo a força que tem na sua base. Acho que isso que tem que ser bastante focado. Mais especial, acho que é o primeiro, né? Sempre o primeiro. Foi um jogo que eu não esperava também, porque não tinha acabado o Sub-20, né? A gente estava jogando a Talentos ainda, ia viajar para Jaraguá. E aí eles mandaram mensagem falando para ir, acabei indo, entrei no jogo também, tive oportunidade, acho que foi bem, por isso que ainda estou no time ainda. Gugu, Iago, Luizinho, Adriel e companhia estão ganhando espaço no time principal. Aquele papo de compor elenco ficou para trás. Agora a base é parte integral do time na liga. Para mim tem sido uma ótima experiência, aprender com jogadores de nível de Liga Nacional é muito bom. Treinador também que tem um currículo questionável, né? Se tem gente jovem que como é que eu digo, é comprometida e que tem competência, pô, aí fecha tudo. Na verdade é o exemplo que a gente pode dar ali durante o dia a dia, né? Os treinamentos, os jogos, né? A nossa postura ali, às vezes um toque, né? Tipo, alguma jogada para ser um pouco mais esperto. Na onda do bom exemplo, o Camisa 9 tem marcado nos jogos da Liga. E aí sempre rola uma comemoração peculiar. Fala aí, Capita, Levi Matador em quadra? Não, na verdade é uma comemoração simples ali, é só mesmo na hora do gol ali, pra gente fazer uma resenha ali, uma brincadeirinha, mas não é nada demais não é nada nem pra atingir os outros, não, é mesmo entre nós ali a brincadeirinha da arminha ali, do tirozinho ali, mas é uma coisa saudável. E já que agora a base realmente vem forte no elenco, me conta, Gugu, se rolar gol essa noite, a comemoração já tá escolhida? Na comemoração não pensei não, mas na hora a gente desenrola lá e faz alguma. Não siga o exemplo do Levi, Gugu. Estaremos no jogo de hoje torcendo por um gol seu. Mas assim, o Levi ontem se saiu bem, falou que é mais essa pegada do Levi matador, mas no bom sentido, então tá tudo bem. Comemoração devidamente explicada. Brincadeiras à parte, é fato que o Taubaté tá vivendo uma ótima fase na Liga Paulista, né? Tem chances mesmo de ficar ali no topo da tabela, que é muito interessante porque os 4 primeiros já vão direto para a terceira fase. Então conseguem pelo menos uns 10 dias tranquilinhos, sem essa maratona de jogos, diferente dos outros que ainda vão brigar pela classificação. Assim como o Pinda, que também tá tranquilo na segunda posição. Paulinho agora respira aliviado, depois de tanta turbulência, agora o avião tá ali voando tranquilo. Tá em modo navegação, né? Na hora do gol é isso aí mesmo, na hora do gol é hora de extravasar, tá certinho, Levi. Vamos chamar agora o Antônio Carmo, que vai falar mais sobre o futsal e também um pouquinho do basquete. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este que é o mais tradicional programa esportivo da televisão do Vale do Paraíba, os donos da bola no ar desde 2009. Vamos começar falando de futsal. Hoje, o São José Futsal entra em quadra, jogo de ida das oitavas de final da Liga Nacional. O campeonato ficou parado um bom tempo, teve o Mundial que foi realizado lá no Uzbequistão, o Brasil foi campeão, bateu a Argentina na final, e aí, no final de semana, tivemos o início da fase mata-mata da Liga Nacional. Muitos empates, né? Só o Magnus Sorocaba que ganhou o jogo dele. Os demais jogos, todos eles terminaram empatados até agora. Hoje é o 8º jogo, fechando a fase de ida das oitavas de final. São José vai jogar em Umuarama contra o time da casa. Semana que vem, terça que vem, o jogo da volta no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. Então hoje, o São José sabe que o empate é um bom resultado para depois
ganhar em casa. Futsal não tem aquele negócio de saldo de gols. Se perde hoje por 1-0, ganha de 4-0 o jogo da volta, tem prorrogação, aquela coisa toda. Então, é importante que pelo menos consiga um empate, já que estamos tendo tantos empates aí nesta fase da Liga Nacional, o empate não é ruim para o São José como visitante. Já pela Liga Paulista, o Taubaté vai jogar em casa, pega o lanterninha do torneio, que é o Impactus, e aí chance de conquistar uma bela vitória atuando como mandante. O time do Taubaté Futsal, tomara seja uma boa noite, com bons resultados para o Taubaté Futsal e também para o São José Futsal. E no basquete, o time do São José Farmaconde Basquete volta à quadra hoje. Estreou sábado no Campeonato Paulista, falamos aqui ontem, perdeu do Botafogo, não jogou bem, esteve bem abaixo, eu esperava um time mais competitivo. Não sei se o cansaço, né, a adrenalina que ficou lá do jogo, das decisões contra a Franca, pesaram nesta partida. O que vale dizer que o São José não jogou bem e perdeu. O Botafogo ontem foi a Mogi e ganhou do Mogi com mais dificuldades, 2 pontinhos só. 72-70 já no tempo extra, né? Bom, o Vasco da Gama, adversário do São José, vem aí hoje. Tem o Eugênios, que jogou no São José um bom tempo, é um bom jogador, tá bem no Vasco da Gama. O Marquinhos, conhecidíssimo, Léo Figueiró, que é o técnico. É um jogo complicado. O Vasco estreou perdendo para o Flamengo no sábado, jogando lá no Rio de Janeiro, um placar baixo, 58-50, e agora quer a sua primeira vitória no campeonato. Atuando como mandante hoje, vamos ver, contando com o apoio da torcida, se o São José consegue a sua primeira vitória. Vamos torcer, tá bom? Amanhã eu volto pra gente falar de futebol feminino aqui nos Donos da Bola. Combinadíssimo, Antônio Carmo. Boa sorte pro São José, né? Perdeu do primeiro Carioca do Botafogo, que hoje, então, consiga um triunfo frente ao Vasco. Bora pro intervalo, no próximo bloco tem Libertadores Feminina e a sofrida Seleção Brasileira. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio. De volta com os Donos da Bola, Libertadores Feminina, você já sabe, acompanha toda a emoção no Band Esportes. E hoje é dia de semifinal para as brabas do Timão. Terça-feira, dia de semifinal da Libertadores Feminina. Corinthians e Boca Juniors medem forças às 5 da tarde. Na primeira rodada da fase de grupos, as duas equipes se enfrentaram e prevaleceu um 0-0 xoxo no marcador.
Na segunda rodada, passeio do Timão. 8-0 frente ao Adfem, com gols de Gabi Zanotti, que anotou 2, Duda Sampaio, Reudmila com hat-trick, Juliana Ferreira e Yasmin. Na mesma rodada, o Boca venceu o Libertad por 1-0 com gol de Paloma. Fechando a classificação, mais 3 pontos na conta das Brabas, que venceram o Libertad por 3-1. Os gols do time brasileiro foram marcados por Juliana Ferreira, Jaque Ribeiro e a Braba Zanotti. Já as argentinas bateram o Adfem por 3-1, com gols de Augustina e Nunes. Com os resultados, Boca e Corinthians fecharam a primeira fase com 7 pontos. Nas quartas, o Timão não se intimidou com o Olímpia e marcou 2-0 para selar a classificação. Do outro lado, as hermanas venceram as Sereias da Vila nos pênaltis para garantir passagem para semi. E hoje, quem avança para a grande final? Corinthians claramente avança, né? Apareceu aí a Tamires na foto, lateral esquerda. Já joguei um futebolzinho lá na Supercopa Desimpedidos, ela tava por lá também, gente boa demais. Tá jogando muito também, o Corinthians passa tranquilo. Já que agora temos só uma representante do Brasil, né? Só um time, Ferroviária e Santos acabaram ficando pelo caminho. Boa sorte para as Brabas do Timão, favoritaças para o jogo de hoje. Aí, falando em jogos de hoje, meu Deus, agora abemos sim. Seleção brasileira. E você sabe que tá difícil pro Brasil, né? O balanço de tudo que tá rolando na Seleção Canarinho. Brasil, já foi mais legal de acompanhar você, viu? Atualmente o rendimento dentro de campo não corresponde à altura do que nós torcedores almejamos para a Copa do Mundo de 2026. Ou melhor, isso se conseguirem a classificação, né? As eliminatórias deixam claro como vai ser difícil o caminho rumo ao Hexa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Primeiro, por conta das trocas de treinadores. Tite já tinha deixado claro que não iria renovar por mais um ciclo e deixaria a seleção após a Copa do Mundo do Catar. Muitas ideias e muitos nãos foram recebidos pela CBF. Tentaram Pepe Guardiola, Carlo Ancelotti, talvez um José Mourinho, mas até encontrarem um nome ideal para o projeto Hexa 2026, deixaram interinamente Ramon Menezes. Convenhamos, perder pro Marrocos foi doloroso, né? Mesmo que um amistoso, mas sair atrás ainda no primeiro tempo, ter que buscar o empate e sofrer a derrota, isso não causou boa impressão. Fernando Diniz teve uma passagem muito curta pela Canarinho, foram apenas 6 jogos nas eliminatórias e a antecipação do fim do contrato, que iria até o meio deste ano. Dorival Júnior chamou a responsa e assumiu a seleção mesmo sob desconfiança. O retrospecto é até ok. A seleção brasileira teve apenas 11 jogos sob o comando de Dorival e o início tem 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Os triunfos foram sobre Inglaterra, México, Paraguai, Equador e Chile, enquanto as igualdades foram contra Espanha, Estados Unidos, Costa Rica, Colômbia e Uruguai, e a única derrota contra o Paraguai. A estreia de Dorival no comando da seleção foi enfrentando a Inglaterra no lendário Wembley. Apesar dos vários desfalques, o Brasil venceu os ingleses com um gol solitário de Hendrick. Porém, nas quartas de final, a seleção brasileira terminou eliminada da Copa América para o Uruguai após o empate sem gols no tempo normal. Na estreia de Dorival Júnior nas eliminatórias, a seleção foi superior à equipe do Equador e venceu por 1-0 dentro do Couto Pereira. Rodrigo, em chute desviado de fora da área, fez o único gol. E por fim, apesar das dificuldades diante da seleção chilena, o Brasil venceu por 2-1. Conseguiu empatar aos 44 do primeiro tempo com gol de Igor Jesus. Na etapa final, Luiz Henrique virou nos minutos finais. O Brasil tem 13 pontos em 9 jogos. Está na 4ª colocação com 4 triunfos, 1 empate e 4 derrotas. A líder é a Argentina com 19 pontos. Vale ressaltar que 6 seleções sul-americanas se classificam direto para a Copa. O 7º disputa uma repescagem contra outra seleção mundial. O próximo jogo do Brasil acontece hoje diante do Peru, às 9h45 da noite, no estádio Mané Garrincha. Ai, já tá no nosso telão aqui. Então hoje, 9h45, Brasil e Peru no Mané Garrincha, lá em Brasília. Lá ele. Ó, vou falar um pouquinho da escalação aqui, Lara. A gente tem mudanças. Danilo foi pro banco, meus meninos. Mudanças de capitão também, né? Graças Agora, a Deus. Essa substituição de Danilo no banco para a alegria de muitos. Tem alguns falando, né, que pelo menos assim, a troca da braçadeira, trocaram 6 por meia dúzia, mas tem uns defendendo o novo treinador. O novo capitão. Mas aí, né, Lucas, veremos hoje em campo se vai dar resultado. Pra mim o que mais importava era o Danilo, realmente é um jogador que tá muito abaixo do nível que seria de seleção,
e não é à toa que a seleção está nessa fase horrorosa. Então vai entrar agora, provável escalação: Ederson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Abner, Bruno Guimarães e Gerson, também 2 substituições, saiu o André também, e Savinho na ponta, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus, o homem do gol do Botafogo no outro jogo, continua como titular. Muito bom. Nesse clima, Fernanda Mello, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, boa tarde pra você. Hoje é dia dos professores. Me conta uma coisa, qual professor marcou a sua vida, assim, você lembra quando você era pequenininho, ensino médio, faculdade? Eu falei, lá vem ela, né? Olha, eu vou falar de um professor de história que eu adorava e ele deixava eu falar. Sabe, era aquela pessoa que ficava conversando ali e ele me defendia. Professor Anselmo, tá? De Jacareí, eu lembro dele. Muito bom, muito legal. E também dava uma aula sensacional de história, eu adorava. Era aquele professor que puxava a sardinha, por isso que era querido, né? Deixou falar, virou jornalista. Agora fala o tempo inteiro, bom jornal pra você. Tchau, tchau, Fê. Tchau, gente.